O tema da mensagem de hoje é Não Poderia Ser Diferente. Nós vamos dar uma pausa aqui na nossa exposição que estamos fazendo da carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, só falta mais uma mensagem, nós encerramos a carta aos Filipenses, vamos fazer isso no domingo que vem. Mas a gente precisava falar do tema da Páscoa, do tema que envolve esse acontecimento, esse evento extremamente importante da fé cristã. Então eu lancei aí o tema, fiz umas perguntas, as pessoas interagiram. Mas antes de nós entrar aqui no contexto, eu quero ler com vocês um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Nós vamos ler do 27 até o 54, que é a narrativa, o texto do Evangelho que fala desses momentos que envolve a paixão de Cristo, que envolve a sua prisão, envolve toda a angústia que envolveu esses últimos momentos de Jesus até a sua crucificação. A história, uma grande maioria conhece, mas eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia, na Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, ok? Vamos ler? Está comigo? Amém? Já achou o texto aí? Mateus 27, 27. Eu vou começar no 26. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus, de Pilatos, e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante deles zombavam. Diziam eles: Viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão, e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um homem, sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça a sua acusação por escrito. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias reconstrói, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, cremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também insultavam. Houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou em vinagre e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixe, vemos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra temeu, as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam,
ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. Irmãos, então hoje é a Páscoa cristã. É o dia em que os cristãos em todo o mundo celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o feriado ou evento mais importante da fé cristã, a Páscoa. A morte e ressurreição de Jesus é algo extremamente glorioso, muito especial para nós cristãos. Na cruz, Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a salvação das nossas almas. Nós temos a adoção e inclusão na família de Deus. Na cruz de Cristo nós temos um novo e vivo caminho para chegarmos ao Pai. E temos a esperança da vida eterna. Isso tudo é algo maravilhoso, é algo fantástico. E tudo isso Jesus fez por nós naquele final de semana. Tudo isso Ele conquistou por nós, da sexta-feira ao domingo. Eu sei que hoje é a Páscoa e nós estamos para celebrar a sua ressurreição. Mas eu quero falar da sua paixão nessa noite. Olhando para esse final de semana, olhando para a morte de Jesus, eu consigo ver, não sei se você consegue, mas eu consigo ver muita sabedoria divina. Eu consigo ver o amor de Deus. Eu consigo ver justiça. Eu consigo ver paz. Eu consigo ver esperança, conforto, consolo. Eu consigo ver tudo isso na cruz de Cristo, quando eu leio a Bíblia, quando eu imagino, quando eu vejo imagens, filmes. Quanto mais eu mantenho, essa é uma experiência minha que eu desafio você, quanto mais eu mantenho a cruz de Cristo na minha mente, na minha reflexão, quanto mais eu olho para a cruz de Cristo, quanto mais eu me prostro diante da cruz de Cristo, maior é o preenchimento, a plenitude do Espírito na minha vida. É uma relação diretamente proporcional. Mais satisfeito eu fico com o meu Salvador. Irmãos, não há lugar nenhum que se compare ao Calvário para nós termos os grandes ensinamentos que nós precisamos para a nossa fé, para a nossa experiência com Deus. É no Calvário que nós vamos aprender as maiores lições que nós precisamos ter enquanto cristãos. O que Jesus fez por nós, sem dúvida, foi algo glorioso. E a maioria dos versículos, mensagens e postagens que nós vemos do final de semana é sobre o amor de Deus, não é? O quanto que Deus nos amou com o sacrifício e a morte de Jesus. Mas nem tudo foi algo bonito naquele final de semana. Nem tudo foi algo belo. Tem um lado na crucificação de Jesus que é, sinceramente, bastante desagradável, que é bastante angustiante, que é forte, que é doloroso. Quando você pensa no que aconteceu com Jesus e na leitura que nós fizemos aqui do Evangelho de Mateus, da narrativa que Mateus fez, nós vemos ali um quadro bem horrível do sofrimento de Cristo. Eu incentivo você a ver o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É um filme que dá a real mesmo, que mostra como que deve ter acontecido. Porque você lê o texto bíblico, você vê dor, você vê tristeza, você vê coisas terríveis, mas através dessa arte, desse filme, você consegue amplificar e você realmente vê. Então tem um lado que é bastante cruel, que é bastante desagradável. Nós vemos Jesus recebendo a ira de Deus. Nós vemos por causa dos nossos pecados. E sobre ele estavam todos os pecados da humanidade. Então nós vemos a ira de Deus sendo descarregada sobre Jesus e ele sendo um para-raio. Mas não só de Deus, nós também vemos a ira humana. Nós vemos a ira da humanidade que ele veio salvar se voltando contra ele.
Por isso que o tema da pregação de hoje é: não poderia ter sido diferente? Esse quadro de horror, não poderia ter sido diferente? Quem já não pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Quem aqui já pensou sobre isso? Será que não poderia ter sido diferente? Por que tinha que ser esse massacre? Por que tinha que ser tão cruel, tão sofrido, tão sangrento a morte de Jesus? Quando você vê o filme do Mel Gibson, quando você lê na Bíblia, você não vira o rosto dela. Porque a gente tem perdido a capacidade de imaginação, né? De ler reconstruindo a cena. Mas quando você vê o filme e Jesus está sendo ali torturado pelos soldados, você acaba virando o rosto. Você não quer ver aquele negócio de sangue jorrando, né? Ele sendo deformado. Por que tinha que ser assim, tão sofrido? Será que não havia outras alternativas? Outras possibilidades? Ou uma outra maneira de Jesus se tornar o Salvador dos nossos pecados? Não poderia ter sido diferente? Essa é a grande pergunta da nossa noite. Não poderia ter sido diferente? Mas a resposta é, irmãos, não. Não podia ter sido diferente. Não podia ter sido de outro jeito. E eu quero apresentar aqui para vocês 5 razões por que não poderia ter sido diferente. Eu poderia apresentar aqui para vocês razões teológicas, falar do amor, da justiça de Deus, as duas ao mesmo tempo, o que tinha que acontecer e ser desse jeito que for. Mas eu não quero falar das razões teológicas, eu quero apresentar para vocês 5 razões talvez mais existenciais, ok? Mais próximas de nós. Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. E a primeira razão por que não poderia ter sido diferente é porque de outra maneira nós não saberíamos, olha só, presta atenção, nós não saberíamos, se fosse de outra maneira, o grau, a grandeza, a intensidade do amor de Deus Pai pelo mundo pecador. Se fosse de uma outra maneira, nós pecadores, o mundo pecador, não iria captar, não iria entender em profundidade, em intensidade, a grandeza do amor de Deus, se fosse de uma outra maneira, que você tenha idealizado, ou tenha ouvido, alguém contou para você que poderia ser. Nós não pegaríamos isso. O imenso, exagerado, absurdo, escandaloso, incompreensível amor de Deus foi evidenciado na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Estava lá para todos verem, todos que passavam, e nós que temos acesso à palavra de Deus e todas as narrativas, livros e filmes, estava lá, escancarado. Irmãos, em Full HD, 8K, que mais tecnologia tem aí? Não sei. Estava lá, fato real. Não era abstrato, não era conjecturação, não era teoria. Estava lá. Como diz João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto. Deus amou de sobremaneira. Deus amou com intensidade. Ele amou tanto, mas muito, o mundo, nós, você que nos assiste, você que está em casa, você que é um cristão, você que não é um cristão. Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, que Ele deu o seu Filho, como demonstração de amor. Ele deu aquilo que era o seu melhor. Ele se deu. Em Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 18, Paulo faz uma oração nesse momento da carta. Paulo ora para que os cristãos de Éfeso, para os cristãos de Passo Fundo, para que os cristãos da Fé e Vida, para que você que nos assiste e ouve essa pregação, Paulo faz uma oração para que todos nós, como cristãos, consigamos compreender a grandeza, a profundidade, a intensidade
do amor de Deus por nós, para que a gente não fique só na teoria. Paulo quer que realmente essa verdade venha e nos atropele, que essa verdade bate forte, venha bater forte na gente. Paulo ora para que essa experiência de entendimento do amor de Deus seja algo real na vida dos cristãos e dos discípulos. Por isso que ele diz: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender. Cristo tem que habitar no coração de vocês. Vocês vão entender isso intelectualmente, mas ele tem que não só ficar na razão, vocês têm que compreender no coração, mas compreender de tal maneira o que? Compreender juntamente com todos os santos o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Deus deseja que você seja impactado, que você seja tomado, que você seja preenchido pelo entendimento da grandiosidade do amor que Ele tem por você e por esse mundo perdido. E eu pergunto, onde, eu e você, onde nós poderíamos observar isso de forma mais clara? Onde que nós poderíamos olhar, ver, estudar, para tentar entender a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus de maneira clara? Talvez nós poderíamos olhar para o sol, aquele final de tarde bonito, que fica bem vermelho, aquela paisagem. Você poderia olhar para o sol, você podia pensar que o sol, que é algo maravilhoso, ele nasce também para os injustos. Você achar que, olha o amor de Deus, que o sol também nasce para todos aqueles que são injustos. Nós podemos olhar talvez para sementes, para esse negócio maravilhoso que é as plantações. Você que viaja, você que sai pelas estradas, eu acho muito bonito ver plantações. E se você, é soja, é trigo, mas é bonito isso, chega a ser cartão postal, né? De vários locais. E se você tem uma visão aérea, é muito bonito ver as plantações para colheita. Talvez se você olhasse para aquilo e você dizer: olha Deus cuidando, alimentando os povos, olha como Deus ama. Poderíamos olhar para as mulheres, para gestação, aquele neném crescendo, e o parto, e uma criança vindo à terra, e você vê ali o amor de Deus. Poderíamos olhar para o amanhecer de cada novo dia, ou o pôr do sol, como eu falei. Tudo isso são coisas lindas, inspirativas, muito maravilhosas, mas elas não são suficientes para nos mostrar a largura, o comprimento, a profundidade, a intensidade do amor de Deus. E eu não consigo encontrar prova maior do amor de Deus do que a cruz de Jesus Cristo, do que o que aconteceu no Calvário. Eu olho para a cruz de Jesus e eu vejo o grande amor do Pai, levado até as últimas consequências, gente. Deus amou tanto que Ele se desfez do que Ele tinha de melhor, levado às últimas consequências. Eu lembro de uma história que a gente sempre contava, pelo menos dos evangelistas, que era até chato, tanto que a gente fazia essa abordagem para dar o gancho de apelo e falar de Jesus. Mas eu lembro de uma história que fala de um pai que ele controlava essas pontes elevadiças. Já conhece essa história, né? Ele controlava a ponte elevadiça, esse era o trabalho dele. Quando vinha um navio, ele erguia a ponte para o navio passar. Então ele tinha lá a planilha dos navios que iam passar. E um dia estava vindo um navio que não estava na planilha, então ele não percebeu. E esse navio já estava muito próximo da ponte, ele precisava erguer a ponte, senão o navio ia dar na ponte, ia derrubar a ponte, ia dar catástrofe, morrer pessoas desse navio. Então ele pensou: tudo bem, não está na planilha, ninguém avisou, mas eu vou fazer o meu trabalho, eu vou erguer essa ponte. E quando ele foi erguer a ponte, então ele percebe rapidamente, antes que ele eleve a ponte, ele tem pouco tempo para fazer isso, que lá embaixo, nas engrenagens da ponte, não sei porquê, mas o filho dele, o filho único dele, estava nas engrenagens da ponte. E agora não dá mais tempo de ele abortar a missão. Ou ele mantém a ponte baixada e salva o filho, ou ele ergue a ponte, sacrifica o seu filho e salva as pessoas
da embarcação. Esse pai escolheu sacrificar o filho e salvar as pessoas do barco. E essa é a história de nós todos. Nós somos as pessoas do barco. E ele sacrificou o seu filho para salvar nós. Então na cruz eu vejo esse amor absurdo, extravagante de Deus por nós. Na Bíblia eu vejo Deus dando o seu único filho, para que todos aqueles indignos, nós, que nele cremos, não pereçamos, mas venhamos a ter a vida eterna. Eu sei, absoluta e exatamente, sem sombra de dúvida, que Deus nos ama, porque Ele não nos negou o seu Filho. Eu não tenho dúvida, mas será que Deus me ama? Posso olhar para as circunstâncias da minha vida, eu não tenho dúvida, mesmo que elas sejam boas, a gente consegue fazer isso nas coisas boas, né? E olhar para as coisas ruins, e quando vem as coisas ruins, mas Deus não me ama. Não, eu tenho certeza, mesmo diante da calamidade, que Deus me ama, porque Ele não negou o seu Filho. Ele não me negou o seu Filho. Ele nos deu graciosamente, amorosamente e misericordiosamente o seu Filho para morrer por nós. Olha só o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vejo o amor de Deus no sol, eu vejo o amor de Deus na colheita, na saúde, na família, no trabalho, nas boas dádivas que Ele nos dá. Mas a Bíblia nos diz que Deus prova o seu imenso amor para conosco na cruz de Cristo. Amém? Naquilo que Ele realizou por nós, definitivamente. Às vezes, nós imaginamos que Deus é muito grande, por Deus ser muito grande e santo, que Ele não se importa com nós, criaturas tão pequenas, miseráveis, corruptas, que Deus não se importa. Mas quando eu vejo o sacrifício de Cristo, do Filho unigênito do Pai, eu percebo que esse pensamento está totalmente errado, que eu não posso deixar esse pensamento se aninhar no meu coração. Na cruz eu percebo que eu sou importante para Deus por causa de Jesus. Amém? Eu vejo que Deus deu o seu Filho e Ele se importa conosco. Ele realmente nos ama. Amém? Então não poderia ser diferente, irmãos. Bem que a gente gostaria que fosse uma outra coisa. Jesus vindo nos ares, simplesmente Ele dá 3 palminhas, todos os pecados são perdoados, o mundo fica endireitado, as coisas ficam boas, Ele não precisa morrer, não tem sangue, uma coisa linda, bem clean, bem tranquilo. Mas não podia ser diferente, porque de outra maneira nós não saberíamos o grau e a grandeza do amor de Deus por nós, pecadores. Você entende isso? Amém? A segunda razão por que não poderia ser diferente é porque de outra maneira também nós não saberíamos o quanto que o pecado é abominável e depravado diante de Deus. Na cruz, do jeito que as coisas aconteceram, eu entendo muito bem a profundidade e a grandeza do amor de Deus. Mas na cruz, e se não fosse daquele jeito, eu também não teria noção de como que o pecado é algo terrível, de como que o pecado é algo detestável, que não pode fazer parte das nossas vidas, que não podemos fazer vistas grossas, dar de ombros. A cruz me mostra isso e não me deixa esquecer. Todo pecado, irmãos, eu acredito que existe sim pecadinho e pecadão. Eu acredito nisso. Eu acredito que há graus de pecados mais sérios e pecados menos sérios. A Bíblia mostra isso. Não vou discutir isso com você agora. Mas independente de um pecado ser menos sério e o outro mais sério, todos igualmente são abomináveis e detestáveis a Deus. Todos. Você pode ver isso em Provérbios 16:5.
Provérbios 16:10, Deuteronômio 25:16, Ezequiel 22:11. A Bíblia está cheia de textos que nos mostram que o pecado é abominação ao Senhor. Tem um lado na crucificação de Jesus, então, que é algo doloroso, que é algo desagradável, essa crueldade que nós vemos ali. E como eu falei, para você entender melhor isso e absorver esse sentimento, veja o filme A Paixão de Cristo. É duro de contemplar, é chocante, irmãos, mas é necessário. Tinha que ser daquele jeito. Louvado seja Deus pelo Mel Gibson, que fez esse filme, e nós podemos ver esse filme. É necessário, porque quando eu contemplo o sofrimento de Jesus na cruz, eu sou obrigado a lembrar da gravidade do meu pecado. Quando eu vejo que o Filho unigênito de Deus, sem culpa, morre numa cruz do jeito que morreu, eu tenho que entender que o meu pecado é muito grave, é muito sério. Jesus na cruz viu as coisas como aconteceram, eu lembro que o meu coração é duro, eu lembro que eu sou muito obstinado para o mal. Muitas vezes insensível. A cruz nos faz lembrar disso. Eu poderia, para entender o quão sério é o pecado, em vez de olhar para a cruz, eu poderia me voltar dentro da Bíblia e olhar para a história do dilúvio, né? A história do dilúvio é a história de como uma humanidade inteira foi morta por causa das consequências do pecado. Então, talvez olhando para o dilúvio, eu poderia compreender a gravidade do pecado. Eu poderia voltar na história e ver os pecados de Sodoma e Gomorra, como duas cidades foram fulminadas por fogo do céu por causa dos pecados que lá havia. Eu poderia olhar para a pobreza e para a desigualdade terrível que existe ao nosso redor e perceber que é o pecado que causa todas essas coisas aí na humanidade, os males que nós temos ao nosso redor. Eu poderia olhar para as notícias, e aí tem um monte. Por exemplo, uma que eu li ali que os pais mataram a filhinha porque ela fez xixi na cama. Só por causa disso. Então, eu podia olhar para essas coisas e ter noção de que, de fato, o pecado é algo terrível, e essas coisas nos chocariam. Sim, o pecado é algo terrível, nos choca quando a gente vê essas coisas, mas logo a gente esquece, logo passou. Então, onde eu poderia ver de maneira mais absolutamente clara quão detestável e abominável o pecado é? Onde? Não há, para mim, uma prova mais clara e precisa sobre a abominação do pecado do que o Calvário de Jesus Cristo. Não há. Lá, olhando para a cruz, olhando para a morte de Jesus, olhando para aquilo que Ele realizou por nós na cruz, lá eu vejo o quanto o pecado é sujo. Mas tão sujo que nada, a não ser o sangue precioso do Filho de Deus, para poder limpar a sujeira do pecado no mundo e nas nossas vidas. O pecado é tão sujo que só o sangue de Jesus poderia dar jeito nele. Lá eu vejo que o pecado nos separou tanto de Deus, do Criador Santo. Estávamos tão distantes, um abismo entre nós, que nem mesmo os anjos do céu poderiam fazer alguma coisa para consertar isso. Lá eu vejo que a ofensa dos nossos pecados, a santidade de Deus foi tão grande que só Jesus, o Filho de Deus, poderia desfazer tão grave insulto por meio de sua morte. Quando eu vejo o Filho único de Deus sofrendo e morrendo na cruz, eu entendo quão graves são os meus pecados. E sabe por que isso é bom? Porque isso gera temor.
O temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o caminho da intimidade. O sofrimento de Jesus na cruz não me permite dar de ombro, gente, para o pecado e dizer: é um pecadinho, não dá nada. Não me permite. Então, irmãos, não poderia ser diferente, porque de outra maneira nós não saberíamos quanto o pecado é abominável ao Senhor. Dá para entender? Amém? Uma terceira razão de que por que não poderia ser diferente é porque de outra maneira nós não saberíamos da perfeita salvação que Deus providenciou para nós pecadores. De outra maneira, eu não ia conseguir ver como a salvação de Deus é tão alinhada, tão os nós todos bem amarrados, tão plena, tão perfeita, tão maravilhosa foi a ação de Jesus em favor de nós para nos salvar. A cruz me mostra isso. Na cruz de Cristo, Deus estava salvando o homem dos seus pecados, da condenação eterna, livrando-os da culpa. E aonde eu poderia ver isso mais claramente do que a cruz? Talvez para entender a salvação de Deus, eu poderia buscar isso no ensino geral das Escrituras sobre a misericórdia de Deus. E pregamos um sermão, uma exposição toda do livro de Jonas, que o tema central do livro de Jonas é a misericórdia de Deus. Então, para entender a salvação de Deus, ao invés de olhar para a cruz, talvez eu buscasse o ensino sobre a misericórdia de Deus nas Escrituras, como que ela se renova maravilhosamente a cada manhã. Talvez eu poderia descansar a respeito da salvação nas verdades de que Deus é Pai, e é um Pai de amor, né? Talvez eu poderia descansar na verdade popular de que todo mundo é filho de Deus, então no final das contas todo mundo está bem, né? Podia tentar descansar nisso. Talvez também poderia descansar no fato de que eu sou uma pessoa do bem, né? Não mato, não roubo, não fumo, clássico da tríade. Eu faço coisas boas e logo eu vou ser recompensado por isso. Mas nada disso. Nada disso. Tem um monte de coisas aqui que são verdadeiras. Nada disso é eficaz para deixar o nosso coração absolutamente seguro a respeito da salvação perfeita realizada por Cristo na cruz. Eu não encontro conforto maior para a consciência aflita e para um coração atribulado do que a visão de Jesus morrendo na cruz por mim e por você. Lá, irmãos, lá eu vejo que o pagamento completo da dívida dos meus pecados foi plenamente pago. O sacrifício de Jesus, como as coisas aconteceram, eu vejo que Jesus pagou plenamente, perfeitamente todos os meus pecados. É o que diz Colossenses 2,14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando na cruz. Não é quando eu olho para outros ensinos que eles são importantes, são complementares. Não é quando eu olho para outros episódios, são importantes, são complementares. A Bíblia diz que é na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que tem meu escrito de dívida, está lá, nada consta. Amém? Foi negativado. Amém? Foi pago. É na cruz que eu vejo isso. O Filho de Deus morrendo, vertendo sangue, dando sua vida para perdão perfeito e completo dos meus pecados. Nossa dívida foi zerada. Isaías, também, nesse mesmo tom, Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Amém? É na cruz
que Deus perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento. Você não se relaciona mais com Deus baseado na culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá, eu vejo que uma sentença foi liberada e declarada sobre a minha vida e sobre aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá na cruz nós chegamos culpados e de lá saímos inocentes. Amém? De lá saímos justos, justificados, plenamente, em paz com Deus. Irmãos, eu não encontro certeza maior quanto à salvação das nossas almas do que na cruz do Calvário. Algumas pessoas, por se acharem muito ruins, elas podem achar que não merecem mesmo, que jamais serão salvas, que a salvação nunca vai alcançar elas. A consciência dessas pessoas afligidas por esse tipo de pensamento sussurra constantemente para elas, dizendo: você é muito ruim. Você é muito ruim para ser salvo. Você já fez muita cacaca e besteira nessa vida. Consciência sussurra para essas pessoas. Mas eu quero dizer para você: se você tem a sua consciência castigada por esse tipo de pensamento, se a consciência sussurra isso, eu quero dizer para você que a cruz grita. A cruz grita: não há pecado que Cristo não possa perdoar, que o sacrifício de Jesus não possa cobrir. Não há pecado. A cruz grita: há um caminho para o céu, independente, mesmo para o mais cruel dos homens. Há um caminho para o céu. Quando eu olho para a cruz de Cristo e me arrependo dos meus pecados, tenho fé e me arrependo dos meus pecados, eu percebo, irmãos, que há salvação garantida para mim e para todos aqueles perdidos como eu era. Amém? Foi perfeito o que Jesus realizou. Então não poderia ser diferente, porque de uma outra maneira diferente disso nós não saberíamos como foi perfeito a salvação que Deus realizou. Nós viveríamos na insegurança. Mas quando eu olho para a cruz, eu descanso em paz, seguro da minha salvação, ainda que aquilo que Jesus fez foi perfeito. Amém? E que aquele que está nas suas mãos, ninguém tem poder de tirar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Quarto, não poderia ser diferente, porque de outra maneira nós não encontraríamos fortes razões para sermos cristãos autênticos. Nós não encontraríamos fortes razões para sermos pessoas santas, para desenvolvermos a santificação, para andarmos nesse caminho de santificação. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: esta é a vontade de Deus para nossas vidas, a santificação. E se não fosse por meio da cruz de Cristo, do jeito que as coisas foram, eu não encontraria fortes razões para buscar ter uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida exemplar. Na cruz de Cristo, há forte motivação para lutarmos, gente, para sermos melhores, para lutarmos para sermos mais humanos, mais corretos, enfim, mais santos. Onde que nós encontraríamos motivação maior para nos santificar, já que essa é a vontade de Deus? Poderíamos olhar para os 10 mandamentos, o decálogo. Está o resumo de toda a ética cristã. Está ali um modelo e um padrão que todo cristão precisa seguir. Eu poderia olhar para isso, para o resumo da ética cristã. Eu poderia olhar para os grandes homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia e também na história cristã e buscar imitá-los, segui-los. Eu poderia estudar a graça bendita e maravilhosa do Senhor e seus meios para santificar nas nossas vidas. Talvez você poderia também estudar as recompensas do céu para me motivar a se santificar, ou os castigos do inferno. E aí você vai ler lá Dante Alighieri, ou um livro aí, não recomendo muito, se quiser ler, né, as divinas revelações do céu e do inferno, né? Talvez você fosse por esse lado aí, mas nada é mais forte e mais motivador do que a cruz de Cristo. Nada.
é mais forte, para termos uma vida santa, íntegra, correta. Lá eu vejo o amor de Deus impulsionando-me a viver, não mais para mim mesmo, mas para Cristo que agora vive em mim. Lá eu vejo que eu estava perdido, pertencente ao reino das trevas, mas eu vejo um homem que veio à terra, teve uma vida íntegra e que morreu por mim sem ter feito nada errado e me comprou pelo seu precioso sangue. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Olha a cruz, eu preciso olhar para a cruz. Eu fui crucificado com Cristo. E assim já descubro que quando eu olho para a cruz e que eu fui crucificado com Cristo, eu percebo que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É na cruz que eu percebo que eu preciso viver para Cristo. Os 10 mandamentos são importantes, imitar os grandes homens e heróis da fé é importante, são tudo adicionais, tudo colabora. Mas a cruz de Cristo é a grande motivação que me faz viver para Cristo. Lá eu vejo que eu não pertenço mais a mim mesmo, que eu fui comprado por um alto preço vertido na cruz, que é o sangue de Jesus. Então agora eu pertenço ao meu amado e querido Salvador de corpo e alma. A Ele eu pertenço. E por isso eu sou impulsionado a esse sagrado compromisso de glorificar a Deus, a Jesus, meu dono, meu Senhor, com toda a minha vida. Irmãos, não há nada tão purificador de nossa alma, de nosso caráter e das motivações do nosso coração do que uma visão clara da cruz de Cristo. Não há nada. Para isso você precisa meditar. Para isso você precisa gastar tempo. Você precisa imaginar. Você precisa entrar na história quando lê o Evangelho. Você precisa deixar esse negócio crescer, vir, invadir. Na cruz encontramos os melhores motivos para sermos santos. Gálatas 6, 14 nos diz: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo está dizendo aqui, se eu fosse buscar razões fora da cruz de Cristo, talvez eu me orgulhasse. Eu vou tentar me santificar para ser o melhor dos crentes. Eu vou tentar me santificar para galgar algumas posições na igreja. Eu vou tentar me santificar por isso, por aquilo e por aquilo. Mas isso ia me encher de orgulho. E ele diz, longe de mim orgulhar. Porque a melhor das motivações para nós nos santificarmos é a cruz de Cristo. E é nela que eu foco, é nela que eu olho, é nela que eu vou para ter uma vida santa, correta e íntegra diante de Deus. Na cruz nós encontramos força, irmãos, suficiente para lutarmos contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Então, não poderia ser diferente, porque de outra maneira nós não encontraríamos fortes razões para sermos uma pessoa santa. Não encontraríamos. Quinto e último motivo, porque não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente porque de outra maneira nós não aprenderíamos eficazmente a sermos alegres diante das preocupações e ansiedades da vida. Quem aqui tem preocupações? Ou diria, ergue a mão quem não tem preocupação. Quem em algum grau, tem gente que é grau patológico, mas quem em algum grau tem ansiedades a respeito dessas preocupações e dificuldades e problemas que nós temos na vida. Sem a cruz de Cristo, sem do jeito que as coisas aconteceram, nós não aprenderíamos de maneira eficaz a sermos contentes, alegres, diante das preocupações, das ansiedades da vida. Tipo, com quem vou me casar? Oh meu Deus, os anos estão passando. Quem vou casar? Onde devo estudar?
Que curso vou fazer? Qual a vocação vou seguir? O que será de mim se meu pai, se minha mãe me faltar, se meu marido, se minha esposa partir com Covid amarrado? Perdi o emprego. E agora? No meio da pandemia. Pastor, já o negócio está no limite. E a gente engravidou de novo. É o quarto. E agora? Pastor, recém comprei o carro e bati. E agora? O que será dos meus filhos nesse mundo complicado? Irmãos, nós poderíamos olhar para achar consolo e alegria para essas preocupações e várias outras que você pode ter e ansiedades que existem na vida. Nós poderíamos olhar para a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, nada sai das suas mãos, e descansar. Nós poderíamos olhar para a providência de Deus. Deus socorre os seus. O salmista diz que ele não viu um justo mendigar o pão. Deus dá aos seus enquanto dorme. Nós poderíamos olhar para a providência, e o amor divino. Nós poderíamos olhar para as preciosas promessas de Jesus, de Deus, que nunca falham. E tudo isso é bom também. Tudo isso é complementar. Mas eu tenho um lugar melhor para olhar. Se queremos buscar consolo, segurança e alegria diante das preocupações da vida, nós precisamos olhar para o Calvário. Nós precisamos olhar para o sacrifício, para a cruz de Cristo. Ali a soberania, ali a providência, ali o amor de Deus deixa de ser teorias e se tornam muito claros, se tornam reais para mim. Pela cruz de Cristo eu sei que aquele que não negou o seu único filho, o seu bem mais precioso, mas por amor o entregou por mim, seguramente não me negará as outras coisas que eu também necessito. Amém? Pastor, essa mensagem está meio... Olha só o que diz Romanos. Esse texto é precioso demais. Esse texto aqui é muito maravilhoso. Romanos 8, 31 e 32. E está dentro de um capítulo que fala disso, da salvação, da eleição, da segurança, da perseverança. Diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as demais coisas? Amém? Não falando aqui que Deus vai ficar te mimando e te dando o que não é necessário, mas tudo aquilo que você necessita, Deus tem um compromisso. Amém? Deus está aliançado. Deus quer te ver feliz, sim. Então, quando eu olho para a cruz de Jesus Cristo, que eu vejo a maior de todas as necessidades da minha vida sendo suprida, eu também tenho certeza que as menores também serão. Que se Deus não me negou o filho, por que Ele vai me negar coisas menores? Você entende isso? É a cruz que me mostra isso. Na cruz, efetivamente, eu vejo que Deus é por mim, que Deus está a meu favor, que Deus luta por mim, que Ele se interessa pelas minhas necessidades, lutas, dificuldades, crises, e Ele me dará aquilo que eu necessito, no seu tempo, da sua maneira, mas Ele me dará. Não há escola para aprender melhor sobre contentamento que possa se comparar ao Calvário, do que estar prostrado diante do pé da cruz.
Irmãos, a morte de Jesus na cruz não foi um fracasso. A morte de Jesus na cruz também não foi uma tragédia, uma calamidade, mas foi sabedoria divina consumada. Jesus triunfou por meio da derrota. Jesus venceu por meio da perda. E muitas vezes a graça de Deus abunda em nossas vidas, muito mais por meio das dificuldades do que por meio dos triunfos. E a cruz está aí para nos lembrar disso. Amém? Então, concluindo, não poderia ser diferente. Primeiro, porque de outra maneira nós não saberíamos o grau e a grandeza do amor de Deus Pai pelo mundo pecador. Segundo, porque de outra maneira nós não saberíamos o quanto que o pecado é abominável e depravado diante de Deus. Terceiro, porque de outra maneira nós não saberíamos da perfeita salvação que Deus providenciou a nós pecadores. Quarto, porque de outra maneira nós não encontraríamos fortes razões para sermos pessoas santas, íntegras, corretas, para a glória de Deus. E quinto, porque de outra maneira nós não aprenderíamos de maneira eficaz a sermos satisfeitos e alegres diante de preocupações e ansiedades que abundam em nossas vidas. Irmãos, eu quero desafiar você, depois de você ouvir essa mensagem, entender por que tinha que ser daquele jeito. Dei aqui 5 razões para você. Temos as razões teológicas, podemos discutir sobre isso, te responder depois, na quarta-feira, em outro momento que você queira saber. Mas essas são as razões mais essenciais. E agora eu quero desafiar você a aplicar isso. Pastor, legal, entendi. Não, faz sentido, são razões boas, legal. Se parar por aí é só teoria. A cruz de Cristo, ela precisa ser real. Ela precisa fazer parte. Ela é tão central, é o feriado mais importante. Ela precisa ser central na nossa vida. O que aconteceu naquele final de semana, ele tem que acontecer todo dia. Ele tem que fazer parte da realidade das nossas vidas. Não quero desafiar você a fazer da cruz de Cristo algo real na sua vida. Eu quero desafiar você a pensar na cruz de Cristo. Durante toda a semana, antes de dormir, ao levantar, diante de uma escolha, diante de uma crise, diante de uma brabeza, diante de uma felicidade, diante de situações no trabalho, da família, pense na cruz de Cristo. Centralize ela, reflita sobre ela e como ela pode te alcançar e te beneficiar. De que maneira? O Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Como que isso vira real? Pense como a cruz de Cristo pode te ajudar em seus dilemas. Não é algo para ser pensado só na Páscoa. Isso é algo para todo o dia. Reveja serviços, relacionamentos, anseios, preocupações, desejos, conversas. Faça isso à luz da cruz de Cristo. Force o seu pensamento. Quanto mais você fizer isso, mais pleno do Espírito, mais você vai amar o seu Salvador, mais você vai entender o Evangelho, mais você vai triunfar sobre o pecado, ter uma vida santa para o louvor da glória dele. Vamos orar? Esse é o desafio para você, para nós. Oramos então. Pai querido, acabamos de ouvir aqui uma mensagem a respeito da importância da cruz de Cristo e o quanto Deus ela é realmente central na fé cristã, quanto que é central a cruz de Cristo na nossa relação contigo, com o próximo, com a natureza, com a vocação, com tudo que nós temos. Deus ajuda-nos a fazer com que isso não seja teoria, mas realidade.
esse desafio que eu lancei sobre os irmãos, eu oro, Santo Espírito de Deus Santificador, eu oro para que de fato isso seja verdade, que os meus irmãos possam fazer esse exercício, que eles sejam lembrados por Ti de fazer esse exercício, que nós venhamos ser transformados, Deus, pelo poder que emana da cruz, pelo poder da ressurreição também. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a levar essa doutrina, essa verdade, Deus, a sério, que sejamos impactados, tomados pelas verdades que ouvimos hoje aqui. Abençoe os meus irmãos, abençoe, Deus, as famílias, abençoe o coração aflito a respeito da salvação, aflito diante dos problemas e dificuldades que são pesados, aflito diante da pandemia e da crise. Deus, que na cruz de Cristo e tudo que ela significa, nós possamos achar alegria, contentamento, paz, consolo, amor, esperança, em nome de Jesus. Amém.